ver aqui. Agora sim. Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso episódio Expresso Duplo com o nosso Silvinho aqui. Hoje nós vamos falar sobre vendas na estética. Onde será que vocês estão errando, tá bom? Eu vou escrever aqui, né? O Silvinho vai escrever aqui para eu fixar. Nós trouxemos aqui alguns insights aí para que você consiga aplicar no seu negócio. Bom dia, doutora Mari. E principalmente para que você consiga entender como que funciona aí o mecanismo de venda, as estratégias, o que de fato é, para que você tire aí provavelmente os seus medos, as suas amarras em relação a esse conteúdo, tá bom? Amores, deixa eu passar meu batonzinho aqui, porque é impressionante como o Silvinho sempre se atrasa. Eu não sei, cada vez que eu acordo mais cedo, eu me atraso cada vez mais. Eu passei indignada aqui ainda. A Grazi, ela acorda cedo para se atrasar com calma. Impressionante. Muito bom dia, pessoal. Prazer voltar aqui. A gente ficou acho que umas 2 semanas sem expresso duplo, né? É a gente, vírgula, né, meu amor? Faz 2 sextas, né? Não, do expresso duplo faz 2 sextas. Exato. Talvez vocês não saibam, né, mas o Silvinho é que fica aqui pelos bastidores, muitas vezes, comandando todas as picapes aqui. Então, por mais que ele não esteja ao vivo aqui, ele está sempre aqui. De algum jeito. De algum jeito. Amores, buenas, por que nós resolvemos trazer para vocês aqui o nosso assunto? Pessoal, desculpa interromper. Pessoal, muito importante, tá? Se puderem nos ajudar, cliquem no coraçãozinho aí da live, deem várias apertadas nesse coraçãozinho, porque normalmente quando você aperta nesse coraçãozinho que tem aí na live, a live começa a ser distribuída para mais pessoas, que às vezes a nossa bolinha ali do ao vivo ele fica lá para trás. Então, se vocês puderem dar esse apoio aí para nós, muito obrigado. Lembrando também, né? A gente já vai falar agora do início, do fim. Eu acho que a gente pode falar mais de uma vez, vai entrar mais pessoas, né? Tá. Mas, pessoal, para quem ainda não entrou na Black, tá? Ela está acabando. Nós tivemos reunião, nós já definimos data. Semana que vem a gente vai falar a data mais para frente, mas semana que vem vai acabar a Black, tá? Nós vamos encerrar a Black, então. Acho que já, né? Tivemos um ótimo resultado, muitas pessoas impactadas. Mas, enfim, chegou a hora de terminar esse evento da Black. Então, se você ainda não entrou, né, nessa oferta de Black Friday do combo vitalício, ou se você sabe de colegas de vocês que ainda estão em cima do muro, agora é a hora. Porque quando fechar semana que vem, gente, a gente não tem mais o que fazer, a gente não tem como ofertar mais isso para alguém, tá, gente? Não tem choro daí, tá bom? Não tem como. Depois nós falamos sobre isso novamente. Por que nós resolvemos trazer o assunto sobre vendas aqui para vocês? Primeiro que é um assunto que nos pedem muito, tanto na caixinha, principalmente na caixinha do Silvio, porque é mais o Silvio que fala aí sobre gestão, organização financeira e estratégias de vendas. É o Silvio que está por trás das nossas estratégias aqui também de comunicação, de vendas. Então ele recebe muito isso e eu também recebo muito aqui pedido de ajuda de vocês nas caixinhas e no direct. Famoso pedido de socorro. Isso. E aí, essa semana a gente saiu pra jantarmos e a gente conversou muito sobre isso, sabe? Eu falei, Silvio, como que a gente pode trazer uma nova visão para as meninas sobre esse assunto? Principalmente tirar delas, né, essa má impressão do mercado de vendas, porque muitas de vocês têm medos, têm inseguranças, têm vergonha na hora de vender, de oferecer algo, de chamar a paciente novamente. Então, o conteúdo que nós vamos trazer aqui hoje para vocês é justamente para que vocês passem a enxergar o mercado de vendas de uma forma completamente diferente. E para isso, o primeiro grande insight que nós vamos trazer para vocês aqui, que foi tema do nosso jantar também, é sobre a motivação, né? Vocês entenderam como é que é o nosso jantar, pessoal? O que a gente faz? A gente só explicar isso para elas. A gente sai de casa, né? Para não trabalhar. A Grazi e eu, a gente trabalha, a gente tá acordado, a gente tá trabalhando. Daí a gente sai de casa, vamos jantar para arejar a cabeça, né? Deixar um pouco mais tranquilo as coisas. Daí na janta, o que a gente faz? Trabalha. Mas são assuntos que vêm naturalmente, né? Então, o primeiro ponto que nós chegamos é o que acontece com as meninas, né? Por que elas não conseguem ter esse fluxo de vendas?
E aí, o Silvio, ele tem outros negócios também, e trazendo a visão dele desses outros negócios, nós chegamos à conclusão de que muitas vezes as pessoas, elas não têm essa motivação. O que que seria uma motivação? Motivo para ação, motivo para agir. Vendas é sobre agir, você não pode ficar esperando as coisas caírem simplesmente do céu. Quando vendem para vocês a ideia, meninas, de que, agenda cheia, fluxo de agenda, né? Todo dia com não sei quantos pacientes. Gente, vocês precisam entender que as pessoas que vendem isso para vocês, provável, ou ela até tem, até posso acreditar que tem, tá bom? Mas é uma pessoa que já está há muitos anos aí no mercado. Não tem como você estar no mercado há 1 ano, por exemplo, 2 anos, e sonhar com esse objetivo. Você pode sonhar com esse objetivo, mas você tem que colocar os seus pés no chão. Eu acho que uma outra coisa, Grazi, até te interrompendo, Fecha ali a janelinha que eu vou ligar o ar. Pode ligar, tá? As pessoas normalmente que vendem essa questão da agenda cheia, até, óbvio, como a Grazi falou, tem aquelas que realmente têm. Mas como eu já falei Poucas, tá bom? mas como eu já falei em outras lives, a agenda cheia não é sinônimo de bolso cheio, né? Eu conheço profissionais que têm agenda cheia e têm bolso vazio. Isso eu já expliquei para vocês algumas vezes, o motivo, né? É dentro do Finanças para Estética, eu vou explicar melhor. Mas também o que eu acho que também tem muitas pessoas que falam sobre agenda cheia na área da estética e nunca atuaram na área da estética, né? Então tem mais essa questão. Né? Tem esse Então, ponto. Mas a questão da motivação é que vocês entendam que, primeiro, colocar os pés no chão, aterrissar na área, entender o mercado que vocês estão, há quanto tempo vocês estão, ok? Aqui a gente não pode trazer a comparação e sim a realidade do seu negócio, certo? O motivo para a ação, o que seria? Motivo para agir. Isso é um dos principais pilares do mercado da venda. Você vai precisar agir, entrar em ação, ir, entende? Então a gente separa essa palavra, né, do motivo para agir. E com isso, a gente traçou algumas principais estratégias que vocês podem estar aplicando no negócio de vocês, com esse entendimento de que você vai precisar se movimentar dentro do seu negócio. Nada, pessoal, nada vai cair do céu para vocês. Tem aquelas coisas, né? Se você trabalha, se você estuda, do nada surge aí uma oportunidade, você tem a sorte, digamos assim, mas porque você estava preparada por aquilo ali. Nada vai... tô sem paciente. Aí você conversa com a pessoa assim, mas o que você está fazendo para isso? Então, nada vai cair da onde? A paciente do ralo vai surgir? Não tem como, tá? Então, a gente trouxe alguns pontos específicos com esse entendimento do agir. Você precisa se movimentar dentro do seu negócio. Uma coisa que eu também acredito, e a gente tem que ficar muito claro isso, tá? Quando a gente fala de vendas é ação, é movimento, a gente não está falando da área da estética em específico. Então eu vou escolher outra área que não precise disso. Não existe, Todas pessoal. Precisam. Como eu tenho uma construtora, eu construo casas em condomínio e eu também tenho uma imobiliária, eu vendo imóveis. Agora, pense em você, se eu construísse uma casa e deixasse ela parada e esperasse alguém ir ali comprar, sem fazer movimento, sem anunciar, sem falar para outras imobiliárias que eu tenho uma casa para vender. Eu nunca ia vender. Eu tenho uma imobiliária, se eu não vou atrás de imóveis para poder vendê-los e eu não anuncio esses imóveis que eu busco para vender, eu não vou vender nada, eu fecho as portas. Então, não depende de negócio. Todos os negócios, tu obrigatoriamente vai poder vender, tu obrigatoriamente vai ter que vender. Antigamente era um pouco diferente os negócios. A gente sabe, tu abriu um comércio e as pessoas iam. Hoje em dia, muita gente fazendo tudo. Tu vai ter que aprender a te comunicar. Tu vai ter que aprender a vender. Isso faz parte do teu negócio, né? E como a gente já falou algumas vezes, o conhecimento técnico de vocês é o coração de tudo que vocês vão fazer sempre. Ponto. Só que vocês vão ter que ter outros conhecimentos complementares ao conhecimento técnico. E um deles é saber um pouco de técnicas de venda, saber fazer esse movimento de venda. Isso é básico, gente. Isso às vezes diferencia, porque a gente fala, não adianta tu ser a pessoa mais inteligente do mundo, não adianta tu ter o maior conhecimento, o maior intelecto do mundo. Se tu não buscar a ação, se tu não tiver conhecimentos complementares ao teu conhecimento técnico, infelizmente é muito difícil você alcançar um sucesso que tanto busca, né? Então a gente precisa ter essa consciência, tá? Maravilha ter o maior conhecimento do mundo, mas você vai precisar de conhecimentos complementares. Aqui a doutora Elo colocou, né? Acho que o que interfere muito hoje é a comparação, sem dúvida nenhuma, tá? Excesso de informações nas redes. A melhor coisa que eu fiz foi tirar as informações que eu consumo, reduzir o tempo de tela e isso me permitiu agir.
É exatamente isso. Nós já trouxemos em alguns cafés para vocês estratégias para você diminuir esse tempo de tela, porque muitas de vocês muitas vezes me dizem, eu não tenho tempo. Abre o celular e me mostra quanto tempo você fica aqui girando a tela toda, o Instagram, o tempo que você poderia estar buscando uma estratégia de aplicar tal coisa no seu consultório. E aí, pensando em estratégias para trazer algo mais prático, palpável para vocês aqui, o que são estratégias, certo? São mecanismos que você traça no seu negócio a fim de ou captar. Deixa aqui, tá, brincadeira. Tá. Ou captar essas pacientes, ou vender mais para a mesma paciente, que se vocês pararem para analisar, foi depois do café. A doutora Elô disse, viu? A doutora Elô, aqui, ó, ela já criou linha de skincare, tá? Ela já aí reduziu o tempo de tela com os nossos cafés aqui. Ela aplica o que ela aprende real. Isso também é o que diferencia bons profissionais lá no final, né? Não é só captar as informações, é aplicar. Gente, prática é importantíssimo, tá? Prática é tudo, tá? Tudo que a gente vai trazer para vocês aqui, todos os conhecimentos que a gente traz no curso, nos cursos, é muito importante que você coloque ele em prática, tá? Ele tem que ser praticado. Se você tem um conhecimento e você não vive ele, se você não pratica, não serve de nada. Conhecimento sem prática é igual a zero, é a mesma coisa que nada, gente. Né? Então, isso a gente já vem escutando. Platão falava muito isso, discípulo de Sócrates. O que ele falava? Ele falava que conhecimento sem vivência é vaidade. Né? Platão falava isso. Conhecimento sem prática é vaidade. Por quê? Porque eu sei por saber. Não para praticar, não para viver aquilo. Então, gente, é muito importante que todas essas coisas que a gente traz para vocês aqui, de forma gratuita, nos cursos, vocês busquem praticá-las, vivê-las. Porque quando tu começa a viver um conhecimento, tu deixa de ter conhecimento e começa a ter sabedoria. É esse tipo de coisa que vai mudar o jogo para vocês. Buenas, e pensando em estratégias mais palpáveis que vocês possam já aplicar no negócio de vocês, principalmente pensando agora no final do ano também, e aí lembrando vocês que nós ainda estamos em novembro, então muitas dessas estratégias podem ser aplicadas para Black, para quem ainda não fez, certo? O que você precisa pensar? Estratégia é aquilo que você pensa para captar mais pacientes ou para vender algo para a mesma paciente, certo? Você precisa de um tempo para pensar no seu negócio. Claro que você agora, a gente vai passar algumas estratégias para vocês dentro dos cursos e vem outros cursos aí pela frente também, para que vocês tenham isso de uma forma mais arquitetada e organizada dentro do negócio de vocês. Mas o que é pensar sobre? Por exemplo, mês passado, qual foi o procedimento que mais chamaram, que mais perguntaram aí no seu negócio? Você tem todas essas pessoas que te chamaram em um lugar organizado? Por exemplo, eu tive, sei lá, 20 pessoas que me chamaram aqui para perguntar sobre limpeza de pele. Você organizou essas pessoas em um único lugar? Fulana de tal procedimento limpeza de pele, fulana de tal peeling, fulana de tal preenchimento. Você organizou isso? Sabe por quê? Porque essa organização inicial de quem te chama, pessoal, quem te chama, já tá com a mão erguida. É a mesma coisa quando eu estou aqui falando com vocês ou quando nós estamos em abertura de turma, por exemplo. Quando vocês estão lá nos chats falando, eu quero, o que é isso? Isso é uma mão levantada. A pessoa tá ali prontinha, para quê? Para tu puxar ela. A pessoa que chama você no seu WhatsApp, ela já está praticamente prontinha. Você precisa saber conduzir. Só que as pessoas, elas tomam decisões de algumas formas diferentes, algumas mais rápidas, outras precisam de algum estímulo, outras precisam de um pouco mais de insistência. Então aqui, se você tiver tudo isso organizado, então assim, a pessoa me chamou para falar sobre limpeza de pele, pega lá, o Silvio tem isso dentro dos cursos, isso se chama planilha CRM. CRM, o que é, tá, gente? Eu não sei se já tá no Finanças ali, mas vai subir. Algumas alunas já têm acesso a essa planilha aí, em algum dos cursos, eu não lembro agora. CRM, gente, é uma planilha que se chama Customer Relationship Management. Ai, meu Deus, não, para, repete para elas. Customer Relationship Management, o que é isso? Ano que vem basicamente, é um lugar, gente, onde você faz uma organização dos clientes e das pacientes que chamam vocês. Tá? No FHCT, no Fórmula Home Care. Obrigado, Gilmar. O que seria isso, gente? O que a Grazi quer trazer para vocês, que eu acho importante a gente linkar isso aqui? Quando a Grazi fala colocar essas pacientes que chamam em vocês em algum lugar, a gente não está falando marcar ali na mensagenzinha do WhatsApp com uma estrelinha de favorito. Não.
Tu tem que ter um lugar no teu computador, pode ser uma planilha simples, onde tu anote isso. Isso é um CRM que a gente está trazendo para vocês. Onde tu anote dia tal, pessoa tal, me chamou para perguntar sobre tal coisa. E aí nesse mesmo lugar onde tu vai anotar isso, tu vai colocar a data do próximo contato e vai colocar a data que você vai entrar em contato novamente com ela. Isso é importante. Sempre que alguém chama você, sempre que você entra em contato com alguém para vender alguma coisa, você tem que ter uma planilha, algum local no seu computador aonde você, ou no seu, enfim, aonde você achar que tem que colocar, aonde você coloque essas conversas que você teve, num Exato. único lugar. Por que isso? Isso consegue fazer com que você tenha uma comunicação de venda ativa. Porque se você tem todas aquelas pessoas num único lugar e você sempre coloca uma coluninha ali com a data do próximo contato, você sabe que você tem que entrar em contato com essa pessoa. Então, um local simples, onde você coloca o nome da pessoa que entrou em contato com você, ou que você entrou em contato, a data que isso aconteceu, a descrição do que foi falado e a data do próximo contato que você vai puxar o assunto com ela. Isso, pessoal, em 3, 4 meses se torna uma máquina de vendas para você, essa planilha. Isso o Silvio já entrega pronto para os É nossos só alunos, organizar em um com as único lugar. estratégias, nós explicamos os porquês por Tá. trás, certo? Tem vários conceitos em cima disso, tem vários conceitos de qual é o prazo de retorno que você vai chamar essa paciente. Isso é curso, pessoal, por isso que vocês precisam entender o que são treinamentos, então realmente são cursos que vão te capacitar profissionalmente de promessas ilusórias. Tudo que nós passamos para vocês é o que nós aplicamos dentro do nosso negócio e nós tivemos resultados. Então, Grazi, como que eu vou fazer isso? É estratégia, isso é curso, por isso que você precisa entrar dentro dos treinamentos, entendeu? Então, esse é o ponto. Você precisa ter organizado isso em um único lugar. Por que, Grazi, que eu preciso ter isso? Você vai gastar, investir menos de 2 minutos do seu tempo. Porque ao final do dia você vai ver lá, tá, fulana chamou, pronto, tá preenchido. Por que isso? Porque isso vai te ajudar a traçar estratégias. Ao final daquela semana, você vai selecionar a abinha lá, limpeza de pele, por exemplo. Quantas pessoas chamaram por limpeza de pele? Bom, então quem sabe eu não traço uma estratégia com um pacote promocional, com alguma coisa mais atrativa para trazer essas pessoas para o sim, porque elas já têm interesse. O que está faltando para elas? Algumas pessoas elas já estão motivadas e prontas a puxar o cartãozinho e dinheiro para pagar você. Outras precisam de algum estímulo um pouquinho maior, precisam de uma insistência, como eu já falei para vocês. Nós temos pesquisas no mercado de vendas que muitas pessoas tomam a decisão de comprar. Presta atenção no que eu estou falando para vocês aqui. Tomam a decisão de comprar a partir do 8º contato. Presta atenção nisso. Isso são estudos, tá bom? Neurociência, área de vendas, tá? Muitas pessoas tomam a decisão de comprar após o 8º contato. Aí você tá aí no seu consultório, você faz o primeiro, que dirá o segundo contato e... essa paciente ela não voltou mais. Mas criatura, o que tu fez para ela voltar? Tu ofereceu um benefício? Tu ofereceu alguma coisa atrativa, chamativa para ela? Pessoal, vendas é insistência, vocês precisam entender isso. Você não está ofendendo a sua paciente, você está oferecendo algo que ela já quer. Se ela chamou você, é porque ela já tem interesse naquilo ali. Você está oferecendo um benefício incrível para ela em ela fechar algum tipo de procedimento com você. Não é ofensa nenhuma. Só que o que acontece? Você chama a primeira vez, a segunda você já fica com vergonha de chamar. Porque eu tô sendo insistente. Quantas linhas vocês não estão aí no WhatsApp? Se vocês estão em algum grupo nosso, dos cursos aí, principalmente de aberturas de turmas, quantas mensagens vocês recebem? Nossas, quantas? Silvinho, ao final de uma semana, quantas mensagens a gente manda para elas em média? Olha, depende da época do evento, né? Se a gente está no meio ali do evento, elas devem receber por semana umas 40. Tá entendendo? É o tempo inteiro. Por quê? Porque quando você pensar em cosmetologia, quando você pensar em skincare, você vai pensar, a Grazi tá ali. Uma coisa, Graça, que eu acho interessante disso que a gente está falando, de anotar em um único lugar todas as conversas que você teve com alguma pessoa interessada no teu negócio. Por que é interessante? Para tu ver como uma coisa está ligada na outra, né? Foi o que a Graça também trouxe da questão da estratégia. Digamos assim, você tem uma planilha em algum lugar onde você anota todos os contatos de pessoas que você teve com pessoas e pessoas tiveram com você. E ali você coloca a descrição do que foi falado. Chega no final de uma semana, 2 semanas, você vai começar a identificar. Quando você coloca todas as informações em um único lugar, tá, gente?
tu começa a olhar para aquele lugar e você vai começar a enxergar padrões. Por exemplo, quando daqui a pouco você está olhando aquela planilha onde você coloca a descrição e o nome das pessoas que vêm falando com você, e você vai ver que ali que 40% daquelas pessoas falam sobre limpeza de pele, dá um exemplo. Logo, muitas pessoas estão buscando limpeza de pele. Essa é a lógica, né? Se 40% estão falando de limpeza de pele, logo, muitas pessoas estão buscando isso de mim. Então, a partir disso, eu posso criar estratégias até nas minhas redes sociais falando mais de limpeza de pele, porque eu percebi que tem um volume muito grande de pessoas que está buscando isso. E como que eu descobri isso? Anotando tudo num único lugar. Então, não tem mágica. Não tem Não mágica. tem mágica. Tem que. É isso. Se você não tem um lugar onde você enxergue o que está acontecendo no seu negócio, você perde isso de visão. Perde a mão. Perde a mão. Vocês lembram que eu já falei pra vocês que há muito tempo atrás, né, eu tinha parceria com qualquer negócio, né? A pessoa tava vendendo sapato, eu já fazia uma parceria com ela, mas eu tinha parcerias muito interessantes, que eu fiz parcerias com academias e eu atendia muitos bodybuilders, né, de competição e etc. Como que eu fiz isso? Para vocês entenderem, eu atendi 2 pessoas de fisiculturismo na época, de que participavam desses campeonatos e tal. E eu pude observar que, claro, a pele deles já tinha um pouco mais, pele mais espessa, acneica e etc. Eu falei assim, cara, da onde veio eles? Provavelmente tem mais deles. Não é uma pele pra mim difícil de tratar, eu não preciso investir muito aqui, tempo, nem dinheiro, etc. Então eu vou fazer um pacote único para esse público e vou oferecer na academia. E foi ali que eu fiz a parceria, eu passei a atender muitos fisiculturistas, bodybuilders e etc. Então, para vocês entenderem que você vai ter que observar, aprender a observar o seu negócio e aonde que estão as oportunidades. Pessoal, oportunidade, você as cria. Você mete o pé na porta e cria uma oportunidade. Não é aqui pensando, imaginando, tipo assim, como seria legal ser. Não, amor, movimento, motivação, ação, agir. Tá entendendo? Tá fazendo sentido isso para vocês que nós estamos falando? Pegou já aqui nesse início, aqui que nós estamos, ó, 10 minutos aqui com vocês, 10, 15 minutos aí com vocês já pegaram insights aqui? Fala pra mim, fala pra mim. Pessoal, e isso que a Grazi falou, que tá ligado também à ação, e é uma questão muito importante, a Grazi falou que ela fazia parcerias com academias, né? Eu lembro da Grazi no início, não apenas com academias, mas ela acabou fazendo parceria com vários negócios, com vários comércios. Com loja de doce que prejudicava totalmente o meu trabalho, mas eu fazia parceria. A minha ideia no início, pessoal, era aparecer, entendeu? Sim. Então eu acho que isso é importante também a gente trazer, pessoal. Uma coisa que vai fazer esse movimento de ação com vocês é fazer parceria com outros negócios. Então tu pode, que nem a Grazi, fazer parceria com uma academia, tu pode fazer parceria com algum comércio, com alguma empresa, pessoas que são dessa empresa, pessoas que vão até esse local, que compram desse local, contigo tem um X de desconto ou algum benefício. Então isso pode ajudar muito a vocês a trazer pacientes. Às vezes a gente tem muita dificuldade de captar paciente. Eu ainda acho que a melhor forma de captar paciente sempre vai ser através da rede social e a gente ensina isso. Vamos ensinar nos workshops, enfim. Estratégia. O como, o ponto de vocês entenderem... Desculpa te interromper, Silvio, vai. Eu tenho Não, vai lá. Não, o como fazer, isso é curso, isso é estratégia, por isso que existem os nossos cursos, isso, né? Então, assim, eu ainda acho, então, que rede social é a máquina de venda de vocês, tá? E captação de pacientes. E a gente ensina isso em vários lugares. Mas, assim, essa questão de fazer parcerias com locais, comércios e até mesmo parcerias com outros profissionais da área da saúde que não façam a mesma coisa que você, que daí você está falando já de uma equipe multidisciplinar. Então tu pega um outro profissional da área da saúde que faz uma coisa diferente de você e você começa a trocar figurinha com essa pessoa. Ela te indica, você indica ela. Isso lá para a Grazi, no início, eu lembro que movimentou muito. Então são formas de você ter novos pacientes. Fazer parceria com locais, negócios, empresas, comércios, outras profissionais da área da saúde que não fazem a mesma coisa que você. Então você começa a fazer essa parceria de indicação um para o outro. E essa rede de cooperação, ela é muito forte, porque as pessoas tendem a acreditar muito mais quando alguém indica elas para alguma coisa, do que simplesmente ela olhar. Uma coisa é ela olhar você, outra coisa é alguém que ela confia indicar o seu trabalho. Então essa questão da parceria de indicações, ela é muito forte, gente. E principalmente para quem tem dificuldade no início de captar pacientes, ela pode ser muito forte. E isso que o Silvio trouxe é um ponto importante, porque, por exemplo, eu hoje, por mais que eu tenha pós em estética avançada, eu não trabalho com injetáveis por uma escolha minha e por não precisar mais clinicar todos os dias, né?
Então, o que eu faço? Eu tenho muitas pacientes que me pedem bioestimulador, que pedem labs, eu quero fazer uma harmonização completa. E aí, eu tenho várias amigas conhecidas que já trabalharam comigo, eu tenho minha prima, enfim, todas elas fazem os mesmos procedimentos. O que eu faço? Cada pouco eu indico para uma. E aí, olha o que isso cria. Todas elas indicam para quem? Para mim. Então, eu mando 2 para uma, 3 para uma, e assim a gente vai distribuindo ali as pacientes e fazendo essa troca de pacientes, entende? Então, esse é o ponto. Eu vi que vocês perguntaram aqui, a Rosa perguntou, né? Grazi, em parceria e em academias, como podemos iniciar? Foi aquilo que eu falei para vocês. O como são estratégias, e isso é dentro do curso. Aqui a gente está trazendo para vocês insights, abrir o campo de visão de vocês para que vocês entendam que, poxa, eu preciso olhar com mais seriedade para isso. De fato, é um mercado, é um nicho, eu preciso me especializar nisso. O como fazer, isso tudo é dentro dos nossos treinamentos aí, tá bom? Que loucura, né? Eu tentei ler o que a Regina colocou sem óculos e eu não tô mais enxergando. Cara, a idade chegou. Ô, Regina, ali, o que a Regina falou é muito interessante, ó. Vê se tu consegue ler, tô meio cego. Tu lê que eu vou acender a nossa luzinha ali, né, que eu tô escura aqui. O que a Regina falou que é bem interessante, ó. Semana passada fiz essa avaliação, peguei clientes que fizeram limpeza de pele no mês 6, 7, 8 que enviei, mais ou menos, assim que elas não poderiam finalizar o ano sem uma nova limpeza de pele, e 80% fecharam. Meu Deus, tira um print disso! Resumindo, o que a Regina falou aqui condiz muito com o que a gente estava trazendo, pessoal. O que acontece? Se você tem um local, o que provavelmente a Regina tem? Ela tem um único local onde ela tem todas as informações das pacientes delas e o que elas fizeram. Ela olhou esse único local e viu que várias fizeram limpeza de pele nos últimos 2 meses. O que ela fez? Ela entrou em contato com essas pessoas para marcar uma nova limpeza de pele antes que acabe o ano. É isso. Que maravilhosa, Rê! Parabéns, eu fico muito feliz com isso. Não tem mágica, gente. Não tem mágica. Não tem mágica. É trabalho, é organização. E olha como é simples. Simplesmente tu tendo um único local onde tu tem todas as informações do que foram feitos nas suas pacientes e informações de pessoas com que tu falou. Tu começa a ler aquele local onde tu guarda essas informações e ali tu vai tirar muita coisa. Foi o que a Regina fez aqui. Ela pegou uma lista, viu várias pacientes que fizeram limpeza de pele nas últimas semanas e ofereceu limpeza de pele de novo antes que acabasse o ano. E 80% fecharam. Tu entende? Que lindo! Às vezes é uma questão de organização. Tu printou isso da Rê? Maravilhosa. Então isso aqui é uma questão de organização também, gente. Eu fico muito feliz, porque são coisas que a gente faz aqui no nosso negócio. As meninas perguntando onde vocês encontram dentro do curso Fórmula Home Care, no módulo Fórmula Business, que é onde nós falamos sobre negócios, vendas, estruturas, estratégias. Vocês vão entender boa parte das estratégias que nós aplicamos, os conceitos do que nós aplicamos aqui com vocês lá dentro. Porque daí lá dentro a gente realmente, né, conta tudo para vocês. Outra Lembrando, coisa também, tu vai falar do Alma, né? Também dentro das Master, né? A gente tem algumas aulas ao vivo online que também a gente vai trazer, a gente sempre traz estratégias de vendas, gente. Lembrando, pessoal, que quem entrou na Black Friday no primeiro dia de inscrições, ganhou o curso Alma, né? Que é o nosso novo curso. Então vai ser uma imersão online e ao vivo. O dia inteiro. Alma, vendas e captação de pacientes, né? Quem entrou no primeiro dia ali, talvez a gente vá abrir inscrições para mais pessoas, enfim, a gente vai ver ainda, tá? Mas é o nosso curso novo também, que a gente vai ter uma imersão de um dia online ao vivo. Vai ser incrível, vai ser incrível. Vai ser no início de 2026, ali por janeiro, fevereiro, acredito, né, gato? A gente tá estruturando ainda, mas vai ser essencial para vocês entenderem tudo que nós fazemos dentro dos nossos negócios. Já tem muito disso dentro do Fórmula Business, então quem já é do Fórmula Home Care vai lá assistir, mas o Alma será com estratégias totalmente atualizadas. Silvinho e eu estamos aí há mais de 6 meses estruturando isso, então tudo que nós trazemos aqui para vocês, nada surgiu ontem. Tudo já tem estratégias sendo aplicadas, validadas, porque o que acontece? Quando a gente tem um negócio e a gente aplica algo, você tem uma curva de aprendizagem e você também pode ter uma curva de erros e acertos. Então, isso que a gente traz para você é um caminho encurtado do que foi aplicado, do que dá certo e do que dá errado, tá entendendo? E isso faz toda a diferença, tá? Para quem ainda não se inscreveu na nossa Black, tá bom? Tá a automação aqui, gato, não? Vamos descobrir agora. Vou botar o eu quero. Para quem ainda não se inscreveu na nossa Black, digita eu quero aqui embaixo para receber o contato da nossa equipe. Nós estamos aí, meninas, nos últimos dias de inscrições, tá bom?
a qualquer momento pode encerrar, tá? Minha equipe não me permitiu aí falar quando, mas a qualquer dia aí, tá? Tá da live passada. Mas assim, digita que deu rastreio. Eu quero que a gente rastreia. Tá. Tá ótimo, não tem problema não. Buenas, meus amores, o que mais, Silvinho, que tu trouxe aí pra elas? Só lembrando, tá, pessoal? A Black Friday vai acabar semana que vem, tá? Semana que vem acaba, encerra, não tem mais como se inscrever, tá? Então, não pode falar quando. Mas tem que ficar atento, tá, gente? Tem que ficar atento. Isso. Grazi, acho que uma outra coisa que... Deixa eu ir printando. Vai printando aí. Grazi, acho que uma outra coisa que a gente pode trazer, que eu anotei aqui, é a questão da comunicação clara e saber conduzir, né, um processo de vendas. Eu acho que isso também é extremamente importante. Na minha opinião, tá? Porque como eu também trabalho com vendas há muito tempo, gente. Trabalhei, todos os meus anos de mercado financeiro, eu sempre fui na parte comercial, né? Eu trabalho com imóveis, eu vendo imóveis, tem que ser comercial. Uma coisa que eu aprendi com vendas, gente, é que assim, ó, o mais importante é você saber conduzir uma conversa. E a gente começa a entender que como a gente vai conseguir fazer uma condução de conversa? Quando a gente entender que vendas não é sobre falar. Vendas não é sobre falar. Vendas é sobre escutar e saber fazer as perguntas certas sobre aquilo que tu está escutando. Isso é uma condução de vendas. Não é sair falando sem parar. Ninguém aguenta isso. Vendas é você saber fazer as perguntas certas, escutar o que as pessoas estão falando e continuar fazendo as perguntas certas e direcionando a pessoa para fechar um negócio. Vendas está muito ligado mais a isso do que simplesmente saber falar, eu vou ser uma ótima vendedora porque eu sou comunicativo. Não é por aí. Não tem nada a ver com ser comunicativo. Eu conheço vários vendedores excelentes que eles não são pessoas comunicativas de ficar falando bastante. Tá? O que eles sabem fazer? Eles sabem conduzir. Eles sabem escutar. E escutando, eles sabem fazer as perguntas certas. Eu acho que a condução está muito ligada a isso. E a gente estava conversando, e um ponto aqui que eu acho que a gente tem que trazer, alguns macetes que são importantes, é que, por exemplo, a Grazi estava conversando com uma aluna, ela era aluna essa semana? Várias. E uma das alunas que ela conversou essa semana, ela falou que normalmente como é que ela apresentava os seus produtos e serviços da clínica dela. Ela mostrava numa folhinha, mandava uma folhinha para a paciente. Não, é um PDF online, né? Tá aqui PDF. até, né? Não vai falar o nome dela. Não, bem. O que ela fazia? Ela mandava um PDF online para a paciente com todos os seus serviços e produtos. É isso que ela fazia. Na verdade, assim, com todos os produtos e serviços que a paciente deveria percorrer dentro do negócio dela. E até aqui, eu até conversei com ela, falei assim, é isso que a gente espera, né? Esse é o cenário perfeito, que ela faça tudo, o preparo da pele, a limpeza, depois tal. Nós esperamos tudo isso, mas um ponto importante dessa negociação, e também é um ponto de ser observado na consulta, você precisa observar e ler, aprender a ler a sua paciente. E principalmente aprender a encurtar o caminho dela dar o primeiro passo de comprar algo de você. Quando ela estiver lá dentro, tudo que você oferecer, é óbvio que ela vai já ter o seu voto de confiança. Mas você precisa reduzir essa primeira impressão para que de fato ela entre para fazer o primeiro procedimento. Eu acho que isso vale até para captação, tá? Não só para quando você está na frente da paciente ou falando com ela. Até para captação de pacientes. Eu acho que é muito importante quando você está na rede social, em algum lugar captando pacientes, eu acho um erro a pessoa profissional que pega e joga assim na frente da paciente ou nas redes sociais, eu faço todos esses serviços aqui, escolhe um. Não é assim que funciona, gente. Isso não é uma comunicação clara. Isso não é uma condução de venda. Normalmente quem faz isso parece, gente, parece que tu é um garçom de um restaurante e tá largando o cardápio na mesa do cliente, né? Estética não é sobre cardápio de restaurante. Isso, ela não tava fazendo isso, tá, gente? Não, sim. Mas eu trouxe uma analogia, né? Não era exatamente isso que ela tava fazendo. Mas assim, eu trouxe uma analogia para mostrar para vocês a questão da clareza e da condução da venda, né? É assim, você pegar e mostrar todos os seus serviços, né? Isso acaba sendo muito amplo, muito aberto. E normalmente quando você quer aprender a ter uma condução de vendas, você precisa ser mais específico, conduzir a pessoa para um serviço específico. Exatamente. E aí foi alguns pequenos ajustes ali que nós conversamos, porque o que acontece? Quando a paciente ela recebe o plano de tratamento dela, e eu falo isso para vocês com experiência própria do meu negócio, elas vão olhar tudo aquilo ali e elas vão pensar assim, nossa, que tanta coisa, né? Que tanto tempo eu vou ter que estar fazendo isso aqui, então eu vou acabar não fazendo.
Então, se você encurta essa primeira impressão no tipo, ó, é uma limpeza, um peeling e um botox, se você encurta isso, por mais que a gente saiba que ela precisa de mais, ela precisa de um microagulhamento, ela vai precisar de mais peelings, ela vai precisar de por mais que a gente saiba disso, num primeiro momento você encurta esse caminho, sempre dizendo para ela que os tratamentos, eles dependem de como que a pele dela vai responder a curto, médio e longo prazo, que esse plano de tratamento, ele não é engessado, que ao longo do tratamento nós vamos inserindo outros procedimentos e assim por diante. Por quê? Ela deitou na sua maca, você já tem a confiança dela. Então ela sabe que você não vai vender nada além do que ela precisa, tá entendendo? Então você só precisa encurtar esse primeiro gapzinho dela ali, tá? Outra coisa, as meninas colocaram aqui, ó, sobre o WhatsApp, utilizar o WhatsApp, estratégias de WhatsApp. Nós, em outros expressos duplos, nós já trouxemos algumas estratégias de WhatsApp para vocês. É extremamente válido, nós utilizamos e aplicamos muito no nosso negócio. Sim. Mas não se trata de uma lista única, não se trata de colocar todos os pacientes no mesmo saco ali. Tem pacientes que vêm por promoções e ele não vai comprar de você se não for de promoção. Tem pacientes que eles são fiéis, reais. Você tem as suas melhores pacientes. Então, assim, são públicos diferentes, são estratégias para cada um diferente, tá bom? Isso que a Grazi trouxe é importante, tá? A gente não pode colocar todas as pessoas nas quais nós conversamos, clientes e ainda não clientes, a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, tá? São características diferentes, então são comunicações diferentes. Aqui a gente, óbvio, que a gente não vai entrar no detalhe, isso a gente entra nos cursos, mas enfim, você tem uma comunicação em um grupo de WhatsApp das melhores pacientes, de pacientes que só foram uma vez consultar com você, pacientes mais antigas, pessoas que ainda não são suas pacientes. A comunicação é diferente. A comunicação ela tem que ser diferente. Não adianta você colocar todas na mesma comunicação. Uma paciente que vem, que gosta de novidades, por exemplo, ela não se importa de pagar mais por aquilo ali, porque ela se importa com a novidade. Agora, uma paciente que ela veio de promoção, ela não quer saber da novidade, ela quer saber da promoção. Então, são abordagens completamente diferentes, tá bom? Isso é verdade. Essa questão da diferenciar os grupos de pacientes ali. Buena, Silvinho. Tu trouxe a questão do follow-up, a gente já falou. Follow-up a gente já falou. Uma coisa que eu queria trazer, que a gente já trouxe outras vezes, tá, Grazi? Mas eu acho que é bem importante. Uma coisa que tu já comentou, que eu acho que é interessante, nessa questão da condução de vendas, né? Uma estratégia que a Grazi sempre usou desde o início do negócio dela, eu acho essencial, como eu falei para vocês, ela não chega e ela apresenta todos os serviços de uma única vez para o paciente. Muito fiz isso. Mas ela não faz isso hoje. Como que normalmente ela faz? Até dentro do próprio procedimento que ela está fazendo, enquanto ela faz um procedimento, ela já começa a comentar sobre outro procedimento. Entende? É uma coisa que ela chega a ser sutil. Está no meio da conversa. Ela está fazendo um procedimento com uma paciente, ela vai conversando, fazendo as perguntas certas, e a partir das perguntas certas e as respostas que a paciente vai trazer para ela, ela conduz um novo procedimento lá para frente. Então isso é importante a gente entender. Jogar todos os produtos e serviços que tu faz na cara da paciente ou da pessoa que tu quer que seja sua paciente não funciona. Você precisa fazer uma construção, uma escada. É um produto e um serviço de cada vez. E uma coisa que funciona muito, eu já trouxe isso naquele café, no Expresso Duplo que a gente estava lá em Bento Gonçalves. Quando a paciente está lá na tua frente, uma coisa que funciona muito para fidelizar essa paciente, fazer com que ela se mantenha sua paciente, que ela traga indicações, é a questão do over-delivery. Tá? O que é o over-delivery? É entregar mais do que você prometeu. Eu vou repetir aqui. Estratégia que funciona muito, tá? Para manter pessoas fiéis com você e consumir outros produtos e serviços, e também que vai ajudar as pessoas a indicarem outras pessoas. Over-delivery. O que é over-delivery? É você entregar mais do que você prometeu. Então, durante um procedimento com uma paciente, você está fazendo um peeling, você vai dizer, olha, você comprou esse peeling, estou fazendo aqui você, porém, eu vou finalizar esse seu peeling com uma máscara X que faz isso, tem esses benefícios. Isso não estava incluso no procedimento, mas eu vou finalizar o seu atendimento aqui com essa máscara. Você está entregando mais do que ela oferece, do que você prometeu para ela. Isso tem um peso tão grande e às vezes o custo de aplicar uma máscara é quase zero ou já está embutido no preço do teu peeling, mas você trazer essa comunicação de que ela ganhou algo que ela não estava esperando, isso muda jogo. As pessoas valorizam muito isso porque não é todo mundo que faz, gente. Exato. E você pode incluir isso dentro do teu preço.
sabe? Então isso é o tipo de coisa, são estratégias que são simples de se fazer, óbvio, se você tiver repertório. Se você é uma profissional que tem repertório, né, tem produtos e serviços para entregar, sabe criar coisas novas. E vocês têm. E vocês têm, principalmente se vocês estão no curso, isso funciona muito, tá? A estratégia do over delivery sempre funciona muito, tá, gente? Então essa também é uma estratégia. Deixa eu só voltar ali na comunicação que o Silvinho estava falando para vocês sobre saber se comunicar e tudo mais, né? Que a venda não é sobre falar e sim sobre escutar. E é basicamente isso que nós fazemos na nossa consulta, não é? Você tem que escutar para saber fazer as perguntas certas. E isso também facilita muito o processo de vendas, porque você lendo a sua paciente, deixando ela falar, deixando ela se comunicar, você vai automaticamente, né, depois com as estratégias certas, sabendo o que exatamente você vai oferecer para ela. Porque muitas vezes, eu já peguei algumas de vocês também, né, oferecem coisas demais para paciente, descontos que ela nem pediu. Então, assim, você precisa entender, aprender a ouvir a sua paciente antes de sair falando. Aprendam uma coisa, vendas, pessoal, é muito sobre observação. Aqui com vocês, o nosso modo de observar vocês é né, fuxicar os Instagrams de vocês, porque isso a gente faz muito, e também as nossas pesquisas, né, pesquisar, que vocês vão lá, respondem, etc. Quando você está com uma paciente à sua frente, o seu modo de observar ela é, silenciando, deixando ela falar e aprendendo a fazer as perguntas certas. Às vezes, o que você tem para oferecer para ela é o mundo. Então, assim, você tem bioestimulador, botox, laser, microagulhamento, peeling, mas o que ela quer naquele momento é só um peeling. Então, inicia pelo peeling e vai construindo isso com ela. Você sabe na sua cabeça que o certo seria ela percorrer um caminho e tudo mais, mas muitas vezes você precisa iniciar por algo que é aquilo que a sua paciente quer, tá entendendo? Entrada, né? Aonde vai criar o laço. Aonde vai criar o laço. E aí, voltando aqui no Silvinho, que ele falou sobre construir isso enquanto está atendendo a paciente, como eu disse para vocês, tem procedimentos injetáveis que eu não faço, e ali, quando eu estou atendendo a paciente, eu falo para ela, olha, o seu próximo passo aqui é um bioestimulador, o qual eu não aplico, mas eu tenho profissionais aqui para te indicar. O que eu acabei de criar ali na cabeça dela? Nossa, ela tá me oferecendo algo que não é ela que aplica, então é porque realmente eu preciso daquilo. Ela vai naquela profissional aplicar, a profissional me devolve ela, porque agora está na época dela aplicar X PTO procedimentos, tá entendendo? Então uma criação de confiança com a sua paciente e que você vai fazendo isso no curto, médio e longo prazo também. E criação, e muito importante isso, né? Até uma profissional perguntou agora ali sobre como fazer essas parcerias, né? É importante também ter essa questão, esse laço de confiança com a paciente, também com as parcerias de vocês, né? Então, assim, pensando na questão de como fazer essas parcerias, a Grazi até pode trazer para vocês, no jeito mais prático que ela faz, mas a primeira coisa tem que ser pessoas que são... Você tem que iniciar esse mundo de parcerias, de troca, né, de pacientes, indicação, com pessoas que você realmente tem confiança. Confia. Então, assim, alguma outra profissional da área de saúde que não faz a mesma coisa que você, mas que você confia. Né? E aí você vai ter que ir testando. Se você começar a indicar para as pessoas, para essa colega, né, que não faz a mesma coisa que você na área da saúde, você tem que ver se essa pessoa também está indicando para você. Né? Então, tem que ter os dois lados. Uma troca. Você tem... Quando a questão de um negócio, uma empresa, um comércio, se você vai iniciar esse mundo das parcerias, na minha opinião, você deve iniciar por algum comércio, uma empresa, algum negócio que você conheça as pessoas que são os donos, conheça as pessoas ali, que você confia. Então, por exemplo, tem alguma academia perto da tua clínica, do teu consultório. Você conhece as pessoas ali, o gerente, os donos, vai lá e conversa com eles. Né? Tenta montar uma parceria, olha, vamos fazer uma parceria, quem fazer uma matrícula aí anual com vocês, vai ter uma consulta de saúde estética comigo, pode incluir aí no teu plano anual da academia. Então, mas tem que ser no início com pessoas que você realmente conhece, até para você pegar a experiência de fazer essas parcerias, né? E isso é investimento, tá? Isso que o Silvinho tá falando para vocês aqui é investir e abrir a mão, tá? Muitas pessoas no início, não quero dar um procedimento que eu vou gastar. Não quero dar consulta pessoal. Você está iniciando, você precisa, quanto mais conhecerem o seu nome, quanto mais conhecerem os seus procedimentos, melhor para você. Eu, pessoal, fazia
consulta. O que você gasta na consulta ali, além do seu tempo? Você investe o seu tempo ali, ok? Mas de produtos e procedimentos, você não gasta nada. E é na consulta que é a sua oportunidade de quê? Vender. Então, por que você não dá consulta? Vai pra academia, vou fazer uma cesta agora, muita gente aí, final do ano, com um monte de kits, etc. Faz um voucherzinho, coloca lá que essa pessoa ganhou uma consulta de saúde estética com você. Olha a oportunidade que tem aqui. Eu tenho pacientes, pessoal, de quando eu fiz isso, clube de mulheres, academia, tudo eu colocava. Barbershop. Nossa, eu colocava barbearia de homem. eu colocava meus vouchers em tudo. Eu tenho pacientes desde aquela época até hoje comigo, tá entendendo? Que, primeiro, não pagaram a consulta, mas viraram meus pacientes, compraram produtos, entende? Então, isso é tão, é incrível isso, mas vocês precisam, mais uma vez, o que você precisa para fazer isso? Movimentar, se movimentar. A questão básica, assim, a grande dor de vocês hoje, que a gente está acompanhando pelas pesquisas, é a questão de captação de pacientes, né? Até por isso a gente criou o curso Alma, né? A grande dor de vocês hoje, a gente percebe que é essa questão de captação de pacientes. Só que vocês precisam entender também, gente, que captação de paciente é o que a gente trouxe no início, que a Grazi falou aqui já várias vezes, é movimento. Você não vai captar paciente se você não te colocar em movimento. Tu não vai captar paciente se você não aparecer e as pessoas não saberem que tu existe e que tu faz alguma coisa que elas precisam. Então você vai ter que criar essas oportunidades, você precisa criar essas oportunidades. Então fazer essas parcerias, movimentar mais sua rede social, tudo isso é movimento. As pessoas precisam te ver, senão tu não vai ter paciente, gente. Então entende a lógica da coisa, que às vezes a gente fala, eu não tenho paciente, não consigo captar. Mas qual é o movimento que você está fazendo para captar pacientes? E como eu falei lá no início, não ache que é na área da estética que é difícil, que não sei o que, arrumar paciente. Não. Qualquer área, qualquer mercado, as pessoas só vendem se elas aparecem, se elas se colocam em movimento. Né? Sexta-feira, nessa hora, eu já tenho que falar isso para vocês. É um balde de água fria, mas vocês precisam entender isso, gente. Não, e o ponto, né, que as pessoas vendem para vocês, porque é os seus resultados que são o seu melhor marketing, é porque o resultado não sei o quê. Mas, meu amor, se você não tem paciente, como é que você vai ter resultado? Então, se você quer paciente, você precisa se movimentar para captar esses pacientes. Então, é movimento, não caiam nessa ladainha que as pessoas aplicam aí, de que, você precisa só postar ali resultado. Mas se você não tem paciente, com que resultado você vai postar ali? Então, é criar movimentos, ir atrás, buscar essas pessoas, colocar elas para dentro do seu negócio. E isso é estratégia de vendas. Nós fazemos isso há mais de 10 anos aqui, entendeu? Então é isso que a gente passa para vocês. Estratégias aplicadas, validadas, consolidadas, e é isso que a gente passa para vocês, tá? Só posso te Antes do Silvinho responder a pergunta, deixa eu lembrar uma coisa para vocês aqui, tá? A nossa Black, ela está com as inscrições abertas por ainda tempo limitadíssimo, nós não podemos falar ainda exatamente a data que vai encerrar, mas pode ser seguro, podemos falar, né? Então você tem os últimos dias para fazer a sua inscrição, aproveitar todos os treinamentos pelo preço de um único curso e acesso vitalício. Como vitalício, pessoal? Nós não traríamos aqui para vocês 3 dias de lives com pancadaria de conteúdo se nós não tivéssemos repertório, principalmente experiência e resultado nesse mercado. Para vocês terem uma ideia, nessa última turma agora da nossa Black, nós tivemos mais de 70% de alunas e ex-alunas comprando a Black de novo. O que isso significa para você? Que as pessoas compraram uma vez, elas voltaram e compraram de novo. Nós conseguimos vender mais de uma vez para as mesmas pessoas. Vocês estão entendendo? E isso é o que vai também, esses dias, nesse jantar, inclusive, nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre vender para a mesma pessoa. Isso é fidelizar, não só esteira, fidelizar aquele paciente, manter esse paciente com você. É isso que nós fazemos aqui, é isso que nós ensinamos para você. E isso, só um pouquinho, do como, da estratégia, isso é curso. Claro que a gente não vai passar estratégias aqui, os quais as alunas estão investindo na carreira delas de graça para vocês aqui, entendeu? Então aqui a gente desperta, assim, o gostinho de vocês quererem mais. Pessoal, uma coisa que eu digo para vocês, tá? Não sou a pessoa mais experiente do mundo, mas já tô no mundo dos negócios, tendo empresas há bastante tempo. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, tá? Na minha opinião, uma das principais características de um negócio de sucesso, tá? É você criar algo que você consiga manter a paciente com você a longo prazo, né? A gente chama isso, né? Eu posso trazer depois para vocês nas redes sociais, que é o LTV, né?
que é o long time to value. Então é quando você consegue manter aquela cada paciente consumindo de você para sempre, não só uma única vez. Então, se você consegue criar um negócio, um business, onde você consegue fazer isso, onde você consegue fazer com que uma paciente mantenha sempre sendo a sua paciente, esse negócio é um negócio que tem muita chance de ter sucesso. E para você criar um negócio onde uma única paciente sempre consuma de você, não uma única vez, você precisa ter repertório, você precisa ter uma gama de produtos e serviços para oferecer para ela, né? Isso que até a gente ensina nos cursos. Então, isso é essencial, tá? Isso eu posso dizer para vocês. Tem 3 coisas, eu posso trazer uma live sobre isso, mas tem 3 coisas características para mim, elas definem um negócio de sucesso. E uma delas é isso. É você criar um modelo de negócio onde você consiga manter uma única paciente comprando de você sempre, né? Entre uma esteira de produtos e serviços. E você consegue fazer isso também se você tiver a comunicação certa de vendas, tá, gente? Deixa eu ver o que a colega colocou ali, só para lembrar aqui, ó. Raquel, né? Raquel perguntou, no caso do exemplo da academia, lá ganha uma consulta de saúde estética, na minha estética o que poderia ser? Podia ser uma avaliação física, né? As academias normalmente, elas têm essas estratégias, faça um plano anual comigo e ganhe uma avaliação física. Pode ser essa troca, né? Pode ter essa troca. Academia é uma grande estratégia, tá, pessoal? Nossa, porque, pensa bem, academia, é uma... nós já estamos falando de pessoas que estão buscando não só a saúde, estão buscando a vaidade, a beleza, a saúde, tudo, né? São pessoas que estão buscando esse tipo de coisa. Logo, tratamentos estéticos tem tudo a ver, né? Então, academia é uma boa jogada. Inclusive, tem um amigo nosso que abriu uma baita, uma academia maravilhosa é Novo Hamburgo, Cátia? Novo Hamburgo, né? Não é? São Leopoldo. Não, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, São Leopoldo. Enfim, Hamburgo, fica longe daqui de onde eu estou. Mas eu já estou, assim, ó, com uma estratégia prontinha. A primeira vez que eu ver esse amigo, vou dizer, esse amigo aqui, ó, pode assinar. Assina aqui e vamos fazer essa parceria. Independente da cidade, tá entendendo? Porque isso vai fortalecer o seu negócio. Então, assim, pessoal, olhem para as oportunidades, criem as oportunidades, elas estão aí. Eu preciso ser muito sincera com vocês de que, cara, nenhum mercado é assim tão fácil, não é um mundo da maravilha, não são nuvens. Não, pessoal, aterriza. Porque eu vou mudar de profissão. Você vai ter que fazer isso em qualquer outra profissão que você escolher, a não ser que você seja CLT. Aí, beleza, entendeu? Ainda assim, dependendo do CLT, você vai precisar vender. Então, pessoal, começa a analisar o seu negócio de uma forma diferente. Começa a entender que nem tudo é só sobre capacidade técnica e que você vai precisar entender um pouco sobre persuasão, um pouco de gatilhos mentais, que você vai precisar ali de uma destreza, muitas vezes para oferecer o que a paciente precisa no primeiro momento. E vale eu trazer aqui para vocês um ponto muito importante sobre as nossas semanas da cosmetologia. Muitas meninas já participaram aí. E antigamente, nós trazíamos conteúdos assim, realmente muito aprofundados e etc. Era super maravilhoso. Mas o que acontece? Durante um período, nós começamos a perceber que a gente vai passar a entregar aquilo que as pessoas querem através das pesquisas que elas respondem e não o que eu quero oferecer para vocês. Tá entendendo o ponto? Então, a nossa Semana da Cosmetologia, há alguns anos, ela foi reformulada para entregar aquilo que as pessoas querem naquele momento. Quando elas entram dentro do curso, aí elas vão entender tudo o que eu gostaria de oferecer e tudo que realmente vai contribuir para elas. Mas esse é o ponto, entender o que a sua paciente quer naquele primeiro momento. Tá bom? A Raquel colocou aqui, ó, Silvio, já comprei vários cursos, mas posso dizer, sem dúvida nenhuma, a forma que você passa o curso é excepcional. Clara, objetiva e eu amei. Obrigado, Raquel. A nossa ideia... Pessoal, printou. A nossa ideia, pessoal, em todos os cursos, treinamentos para vocês, é fazer com que vocês não percam o tempo de vocês e a gente não perca o nosso tempo. Então a gente vai ser sempre claro, objetivo, reto e direto. O que funciona na prática, tá? O objetivo vai ser sempre esse. Pega o conhecimento e como é que pratica. Pega o conhecimento e como é que tu vive o conhecimento. Sempre assim, gente. Isso, e nós estamos falando aqui de uma pessoa que era completamente introvertida, que não conseguia formular uma frase completa de tanta vergonha. É ou não é, Silvio? Tá falando de mim ou de ti? Não, de mim. Eu não falei, nunca dei bola. Não, eu não. Inclusive, se eu não chegasse nos lugares e tivesse alguém conhecido, eu não falava com ninguém. E aí as pessoas me tiravam pra antipática, né? A Grazi era a famosa bicho do mato, sabe? E na verdade, não. Eu só morria de vergonha. Não conseguia puxar uma conversa, não conseguia iniciar. Sabe aquela coisa que você pergunta, e aí, tudo bem? E a pessoa, tudo. Eu era essa pessoa. Agora, né? E isso que eu passo pra vocês é porque é totalmente treinável. Você consegue sim se desenvolver e se transformar
numa máquina de Quando venda. eu conheci a Grazi, eu não perguntei de onde que ela era, eu perguntei de que caverna ela vinha. Pra vocês terem uma ideia, quando eu conheci o Silvio, eu pedi pra todas as minhas amigas irem junto. Então tava assim, tava eu, o Silvio de frente e todas as minhas amigas do meu lado. Eu não é gato. E aí deu um momento que ela saiu, não, agora deixa, eles já se entenderam e saíram fora. Mas eu perdi tanta vergonha, gente. Então, o que eu trago pra vocês aqui é que tudo é treinável, tudo é adaptável, tudo você consegue sim se desenvolver. Isso é autodesenvolvimento, tá bom? Eu Nem concordo com parece isso. a Grazi, verdade, não parece. Aquela história de, eu nasci pra ser assim, eu nasci assim, eu não sei, isso não existe, gente. Você pode ter um dom, né? Tem pessoas que têm mas, o dom da mas tudo comunicação, treino. são pessoas mais despachadas e Uhum. etc, né? As pessoas vêm assim, mas muitas não. Mas a Muitas maioria precisam treinam. ter A maioria, treino. as pessoas treinam, vivem aquilo, começam a praticar e ficam boas. É isso. É isso. É isso. É isso. Amores, esperamos que vocês tenham gostado aqui do nosso Expresso Duplo. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários se de fato nós contribuímos aí com insights, com estratégias, que você saiu do mesmo lugar que você chegou aqui no nosso café. Esse é sempre o ponto, né? Te movimentar, que você sempre tenha dado um passo à frente após o nosso café aí. Quem ainda não se inscreveu na nossa Black, digita eu quero aqui nos comentários que a minha equipe vai rastrear você. Nós estamos aí praticamente nos últimos dias de inscrições, não perde essa oportunidade. O 2026, para vocês terem uma noção, presta atenção aqui que ainda não terminou, tá bom? Em 2026, nós vamos lançar um projeto grandioso. Muitas das nossas alunas serão beneficiadas com isso, mas presta atenção. Muitas não, todas as alunas da Black e ativas aí, não pode falar muito, tá? Mas enfim. Aqui, presta atenção, não, é importante isso que eu vou falar, tá? Em 2026 nós vamos lançar um projeto grandioso que ele iniciou em 2020. Tá entendendo? Então, muitas vezes, o lugar onde você precisa chegar daqui a uns anos, é da decisão que você precisa tomar no aqui e no agora. Essa é a decisão que você precisa tomar para que você, de fato, tenha aí os seus sonhos e as suas conquistas em 2026. A gente sabe onde a gente quer chegar e a gente vai levar vocês junto com a gente. Todos juntos. O projeto é tão grande que eu sei que dá vontade de falar, né, Graziela? Mas não, eu não ia falar. Eu não vou falar, é surpresa. Tá, pesadíssimo, pesadíssimo. Buenas, meus amores, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana não, uma sexta-feira, um final de semana abençoado, iluminado. É que ontem foi feriado, né? Que a gente trabalhou, mas... que os bons anjos aí coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês, que abram realmente todas as portas da prosperidade, das oportunidades, e que o nome de vocês esteja entre os nomes mais relevantes do nosso mercado. Eu acredito, é isso que eu desejo pra mim, é isso que eu desejo pra você todos os dias. Gente, beijo. Fiquem com Deus. Beijo.